No ar. Uma cartilha sobre violência nas escolas vai orientar professores a agir em situações de emergência. Em algumas comunidades do Rio, os tiroteios são frequentes durante as operações policiais. Policiais recebidos a bala. A ação dos PMs foi na comunidade do Rolo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. As imagens são gravadas por um morador que se arrisca ao acompanhar a incursão policial. Fica em casa, tá tomando um tiro aqui, então vai morrer. Os policiais chegam à boca de fumo. O clima é tenso. Na creche, pais querem ir embora para casa com os filhos, mesmo em meio ao fogo cruzado. O PM se aproxima e dá uma bronca. Vai sair nada, vocês são irresponsáveis. Se sair alguma criança daí, eu vou prender um aí dentro. Em seguida, 2 policiais reforçam o alerta. O risco ainda é grande. Tá dando troca de tiro, não tem que sair desesperado de casa, não. Pelo contrário, aqui dentro a criança é protegida. Sai com a criança no colo, tem uma troca de tiro, acerta o inocente. 40 minutos depois, os tiros cessam. A situação começa a voltar ao normal. A creche está cercada de policiais e os pais, enfim, são liberados. Professores e funcionários que não quiseram gravar entrevista e que trabalham em áreas de risco relatam que, em alguns casos, são pressionados pelos criminosos a liberar os estudantes para retardar a ação policial. Segundo o sindicato da categoria, a violência hoje nas comunidades é um dos principais fatores de afastamento ou desistência da carreira. Esse diretor da entidade admite o problema. Até telefonemas anônimos às vezes acontecem nas escolas, né? As escolas recebem esses telefonemas para que liberem esses alunos, porque parece que vai haver uma incursão, né? Ou uma incursão policial, ou qualquer coisa, ou até incursão de facções diferentes. Agora, essa cartilha vai orientar os profissionais a lidar com a violência nas escolas. O sindicato defende que os diretores tenham autonomia para suspender as aulas em eventuais conflitos e, em casos extremos, não compareçam ao trabalho. As recomendações incluem até o que fazer durante um tiroteio. As escolas, nesse momento, elas orientam que os profissionais e os alunos fiquem na escola protegidos para que, né, não saiam naquele momento de violência alta, para que nada aconteça não só com os profissionais como com as crianças também. Bom, e ainda no Rio de Janeiro, um motorista de ônibus foi preso depois de ameaçar um passageiro com uma arma durante uma discussão. Na delegacia, o passageiro do ônibus contou como foi a ameaça. Ele parou o ônibus na altura mais ou menos do Camelódromo de Campo Grande, abriu as 2 portas, desceu com a arma de fogo na mão e me ameaçando. As ameaças aconteceram no coletivo da linha 864, que faz o trajeto entre Bangu e Campo Grande, na zona oeste do Rio. O bate-boca começou quando o passageiro entrou no ônibus e ficou com a mão presa na porta. Durante a discussão, o motorista sacou a arma e obrigou o homem a sair. Tudo foi filmado pelo circuito de câmeras do coletivo. A polícia já pediu essas imagens que vão ajudar a esclarecer como foi a discussão. José da Costa Lucas, de 60 anos, foi preso em flagrante com a mesma arma usada para ameaçar o passageiro. O motorista, que não tem autorização para andar armado, já responde a inquérito por ter ameaçado o cunhado com uma arma de fogo. Agora, além de demitido pela empresa de ônibus, vai ser indiciado mais uma vez. Eu estava com a arma enrolada no pano, mas não cheguei nem a mostrar a arma assim ao vivo, não. Mas aí ele ameaçou? Eu não ia dar tiro no cara. No início do mês, uma briga entre motorista e passageiro provocou uma tragédia no Rio. O ônibus caiu de um viaduto na Zona Norte e deixou 7 mortos e 11 feridos. Desta vez, a desavença ficou só na ameaça. Ele vai ficar preso em flagrante por porte de arma de fogo, sendo arbitrado uma fiança de R$10 mil. E você vai ver depois do intervalo que um terremoto na China mata 160 e fere mais de 6 mil pessoas. E ainda, neblina e alta velocidade causam um acidente com 14 carros em rodovia. Eu te conto isso em 1 minutinho. Até já! Nesta segunda, uma morte brutal. Nós temos uns 10 mil lençóis e um corpo aí dentro. Um mistério difícil de desvendar numa cidade que nunca dorme. CSI Nova York, nesta segunda, 9h15 da noite.
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Para garantir um lugar de destaque, é preciso estar bem preparado. Por isso, esteja pronto. A sua oportunidade está na Uniplan, porque aqui na Uniplan, você pode. A Uniplan oferece cursos de graduação com profissionais altamente qualificados a partir de R$ 139 mensais e faz parte de um grupo presente em diversas cidades do país. Garanta já a sua empregabilidade. Acesse o site e inscreva-se gratuitamente. Uniplan, aqui você pode. A concorrência promete demais, mas só a Govesa cobre qualquer oferta de verdade. Faça sua proposta. Voyage, só 30.990. Com mais 2.990, você deixa ele completão. Com ar, direção, vidros e travas elétricas, módulo trem de chave e canivete. Quer outra opção? Entrada mais 60 de 799 mensais. Gol 1.6 com entrada e saldo em 24 meses sem juros. E mais, Gol 1.0 completo a partir de 31.990. Não vamos perder nenhum negócio. Govesa Volkswagen, Cia trecho 3/4. Falando rasgado, é o preço que você quer no Dia das Mães? Então põe aí. LED 32 com conversor, grandes marcas, só 990 em 10 sem juros. Rasga! É Dia das Mães Ricardo Eletro. Notebook dual-core 4GB 3D, aqui são 4GB 3D. Tchan, tchan, tchan. Só 899 em 10 sem juros. Nokia 2 chips com câmera, 159 em 10 sem juros. É promoção na loja inteira. Dia das Mães Ricardo Eletro. 1960. Uma mistura de retas e curvas cria Brasília. 1963. Inaugurada pioneira e promissora instituição de ensino de inglês da cidade. O objetivo sempre foi oferecer qualidade no ensino da língua inglesa. 50 anos servindo gerações. Faça história, faça Thomas. Casa Thomas Jefferson. Educação e cultura desde 1963. Já estamos de volta, agora 6h37. A explosão de caixas eletrônicos das agências bancárias se transformaram em crime comum no país. Os municípios pequenos do interior são os alvos preferidos dos bandidos pela falta de policiamento e também pela facilidade na fuga. É o que você vai ver agora na reportagem. Durante o dia, a impressão é de que nada mudou no interior paulista. A vida tranquila, o namoro no banco da praça, a sorveteria tradicional. Mas nos últimos meses, quando a noite chega, a sensação de segurança vai pelos ares. A turma tá com medo, muito medo mesmo. Dá medo. Ruas vazias, nenhum policial de plantão durante a noite e agências com algumas portas abertas para atender os clientes. É assim que as pequenas cidades do interior se tornaram presa fácil para as quadrilhas que roubam caixas eletrônicos. Na região de Botucatu, num raio de 50 quilômetros, 7 cidades foram alvo de ataques este ano. Algumas mais de uma vez. São várias quadrilhas. Elas escolhem caixas em agências e postos de combustível. Os bandidos chegam em carros roubados, muito bem armados, e agem como se fossem guerrilheiros. A movimentação dos criminosos nos levam a entender que existe um treinamento específico para isso. E a gente entende que esse treinamento é de guerrilha. Algumas vezes a ação dos criminosos remete aos tempos do cangaço ou do Velho Oeste. Em cidades pequenas, eles entram com vários carros, atiram para cima para ninguém sair de casa, disparam contra os postes para apagar a luz. Quando existe base policial de plantão, os bandidos atiram nos vidros e nos pneus das viaturas para impedir a perseguição. A atuação dos bandidos é programada, é organizada, é calculada, cada um tem a sua função dentro da ação criminosa. Uns têm a função de dar guarda, outros têm a função de fazer a contenção de pessoas que possivelmente podem chegar até o banco e outros têm a função de explodir os caixas. Funcionários consertando o estrago causado pelas explosões. Isso está virando rotina aqui em Anhembi, cidade de 5.000 habitantes. São só 3 agências bancárias na cidade.
2 delas foram estouradas 3 vezes em menos de um ano. Uma é aquela ali e a outra essa, que também está em reforma. É um estrago geral mesmo. É? Desde parte hidráulica, parte elétrica, parte de aço. Arrebenta tudo. Arrebenta tudo, gesso. 15 dias depois do último roubo, a cidade ainda estava sem agência bancária. Só policial, 2 policial, como que vai combater mais de 15, 20 homens, né? Bem armado, né? O circuito de segurança de um dos bancos registrou o roubo. 2 homens entram na agência e escondem o rosto da câmera. Para arrombar a boca do caixa, usam uma picareta e uma barra de ferro. Eles abrem o compartimento por onde sai o dinheiro, para a colocação da dinamite. Outro criminoso aparece na imagem. É o especialista em explosivos. Um dos ladrões, com dificuldade para abrir a máquina, recebe a ajuda do outro. A dinamite é colocada e os pavios acesos ao mesmo tempo. Dá para ver as faíscas. Logo em seguida, a explosão. Com o barulho, os moradores acordam e, assustados, vão para a rua de pijama e chinelo. O dono do restaurante ao lado da agência está com medo. Um erro dos bandidos na quantidade de explosivo faria o comércio dele virar pó. Parece uma brincadeira isso, né? É. Não tem mais respeito, não tem mais nada. O tempo todo, clientes chegam... O senhor veio fazer o quê? Tirar dinheiro? Foi tirar dinheiro. Tirar o dinheiro? E saem com o bolso vazio. Foi em outra cidade? Foi lá de Concha. Foi em outra cidade. É Concha explodiram também. Foi? Foi. Agora? É. A 30 quilômetros de distância, Conchas, 12 mil moradores, também está sem banco desde o final de março. Esta agência foi atacada há uma semana e ainda está fechada. O vidro aqui na frente ficou completamente destruído. O banco, provisoriamente, colocou madeirite. Aqui, restos do material de construção usados na reforma, o ferro que voou pelos ares e o material do teto que foi queimado. Na mesma madrugada e ao mesmo tempo, os bandidos explodiram aquela agência ali em frente. Câmeras de segurança também flagraram o roubo. 5 horas da manhã, um carro surge na rua vazia. Para. 3 homens descem armados. São bandidos que vão dar cobertura para a ação da quadrilha. Outros carros chegam e param em frente às agências. Os ladrões são rápidos. Em apenas 3 minutos, já se vê a fumaça da primeira explosão. Repare que um integrante do bando é atingido na perna por um estilhaço. Segundos depois, do outro lado da rua, mais um clarão. Os caixas da outra agência também estão abertos. A quadrilha recolhe o dinheiro e corre. O criminoso atingido pelo estilhaço mostra o ferimento para o comparsa. Mancando, ele entra no carro da quadrilha. Antes de deixar o local, um dos criminosos vistoria a rua com um fuzil na mão. O bando foge 15 minutos depois de entrar na cidade. No dia seguinte, o tamanho do estrago. Além dos caixas, a grande quantidade de explosivo destrói a agência. Veio tirar dinheiro? Ah, vim fazer os acertos. É? Tirar, acertar, né? Tá fechado, né? Tá. E aí? A senhora deu com a cara na porta? Fazer o quê, né? Essas coisas acontecem, né? E a gente fica uma loucura, não é? Todos ficam um bom tempo sem opções para sacar dinheiro. A gente fica meio abismado por isso, porque é uma cidade pequena, acaba todo a tranquilidade nossa. Esta comerciante só tem feito compras com cartão de débito. Porque dinheiro no bolso ela não tem. Se eu perguntar agora, não tem. Ah, não tem um centavo mesmo.
De cada 10 caixas eletrônicos roubados atualmente, 8 ficam em cidades do interior do país. São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de casos. Joanópolis, no interior de São Paulo, é uma estância turística com 12 mil habitantes. Para sacar dinheiro à noite e nos finais de semana, os moradores sempre usaram os caixas eletrônicos desta agência, a única da cidade. Mas depois de 2 explosões em menos de 3 meses, o banco desistiu dos caixas automáticos. Não tem como tirar. Não tira. Não tira dinheiro? Não tira dinheiro. Tem que tirar de sexta-feira, se esquecer. Sexta ou então ir na cidade vizinha. Mais uma vez, as câmeras gravaram o crime. 4 homens invadem a agência. 3 se esforçam para quebrar os caixas, enquanto o 4º fica atrás, segurando as bananas de dinamite. Abrir o espaço para enfiar o explosivo é a parte mais trabalhosa. Os pavios são acesos ao mesmo tempo. Em 13 segundos, a explosão. Veja a explosão de outro ângulo, por trás das máquinas. No meio da fumaça e da poeira, os bandidos surgem com lanternas, recolhem o dinheiro e fogem. Parte da equipe de criminosos monitora os policiais da cidade, não só aqueles que estão de serviço, como também os policiais que residem na cidade. O aparato de segurança pública em Joanópolis é de 1 viatura e 2 policiais por turno. Pouco para desencorajar as quadrilhas. Vivemos numa região que, na verdade, ela sofre mesmo com falta de policiamento e ela acaba tendo muito problema com a vinda desses bandidos que acabam migrando da cidade grande para a cidade pequena. Em alguns casos, as quadrilhas chegam a incendiar carros para desviar a atenção dos policiais. E sempre vão com armas suficientes para inibir qualquer reação. Neste flagrante, os funcionários de um posto de gasolina ficam sob a mira de escopetas e submetralhadoras. Num descuido dos bandidos, o gerente sai correndo. Os ladrões tentam alcançá-lo, mas desistem. O que eles querem está nos fundos do posto. Eles explodem os caixas e fogem. Mas a gente assusta, né? Tem que assustar, né? Porque, né? Não é acostumado às coisas, né? Eu perdi meu filho assassinado lá, em São Paulo. E por isso que nós viemos embora para procurar paz no interior. E encontro uma cena dessa, e agora? Para onde a gente vai? Uma rotina de terror que acaba com o sossego das cidades do interior do país. Pelo menos 160 pessoas morreram e quase 6 mil ficaram feridas em um terremoto no sudoeste da China. As imagens aéreas mostram o tamanho da destruição na província de Sichuan. Em terra, casas e prédios no chão ou prestes a desabar. A região central da China foi abalada por um terremoto de 6,6 graus no início da manhã. Muitas pessoas ainda dormiam, todas correram assustadas para as ruas. A cidade de Yi'an foi a mais atingida. Crianças entraram em desespero. Os feridos tiveram que ser atendidos no meio da rua. Mais de 2.000 militares foram enviados à região para ajudar as equipes de resgate. Houve pelo menos 12 abalos secundários. O tremor desse sábado trouxe de volta a lembrança de um dos piores desastres naturais da história da China. Em 2008, a mesma província de Sichuan foi atingida por um terremoto de 7,9 graus. O abalo deixou mais de 70 mil mortos. A região é conhecida por ter construções frágeis e, por isso, os tremores se transformam em tragédias. 6h49. 20 prefeitos e ex-prefeitos do Maranhão na mira da justiça. Eles são acusados de desviar recursos públicos no valor de 300 milhões de reais. Um deles já está preso.
O primeiro dos acusados já está preso em São Luís. Aldenir Santana é acusado de desvio de verbas no período em que foi prefeito da cidade de Urbanos Santos. Um relatório do Ministério Público Estadual revela depósitos da prefeitura em contas pessoais de Aldenir. As verbas eram de programas como Saúde da Família e o de Erradicação do Trabalho Infantil. O ex-prefeito movimentou mais de 4,5 milhões de reais em 4 anos, mas declarou à Receita Federal pouco mais de 400 mil reais. Aldenir adquiriu ainda 2 apartamentos em área nobre de São Luís, este a poucos metros da praia e este outro no valor de R$1 milhão. Há suspeitas de lavagem de dinheiro. E a gente já começa a trabalhar com a investigação, tentando identificar onde esse patrimônio está ocultado. O ex-prefeito teria um patrimônio estimado em 34 milhões de reais, de acordo com as investigações. Volume que ele acumulou provavelmente depois de ter entrado na política. Antes de ocupar o cargo como prefeito, ele era agente da Polícia Federal, função na qual continua licenciado, apesar de não ser mais prefeito. Começa hoje o julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Contagem, em Minas Gerais. Ele é acusado de participar do sequestro e morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. A rua em frente ao Fórum de Contagem já foi interditada. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, vai ser julgado por um júri popular. Apontado pelo goleiro Bruno como o assassino de Elisa Samúdio, o ex-policial foi pronunciado pela Justiça por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento será realizado mais de 5 meses depois da data prevista. Bola esteve aqui no tribunal com outros 4 envolvidos no crime em novembro do ano passado, mas os advogados de defesa do réu conseguiram desmembrar o júri. Na época, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Em março deste ano, o goleiro Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Em depoimento à Justiça, Bruno confessou que sabia do plano para matar a ex-amante e que Macarrão contratou Bola para executar o crime. Uma família gaúcha foi abordada por bandidos armados quando chegava em casa de carro. Mas uma manobra do motorista impediu que a família fosse assaltada. A família chega de carro em casa. A mulher desce com a filha, de 1 ano e meio no colo. Antes do marido entrar na garagem, 3 bandidos aparecem, correndo e se aproximam da vítima. Eles anunciam um assalto. Já chegaram já dizendo, desce, nós vamos matar, desce, nós vamos matar. Eles diziam. Por esta outra câmera é possível ver o desespero da mulher que entra correndo com a filha e sobe as escadas. O empresário reage, dando ré no veículo e tenta encurralar os criminosos para que não entrem na casa dele. Os assaltantes disparam 6 vezes e fogem em seguida. E aí eles iam entrar para dentro da casa e eu, na hora que a minha esposa estava na porta, eu joguei o carro, atravessei para eles não entrar na garagem, eles não conseguiram entrar. Depois do susto, a esposa não quer mais ficar aqui na casa da família. Agora as imagens das câmeras de segurança da residência podem ajudar a polícia na identificação do trio de criminosos. A polícia sempre gosta de deixar frisado que as vítimas não reajam aos assaltos. De uma tentativa de roubo, poderia ter ocorrido uma tentativa de latrocínio. Às 6h53, Juliano Cartacho conta pra gente os destaques da segunda-feira no DF no Ar. Olá, Gil, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia para você de casa, uma ótima semana. No DF no Ar de hoje, vamos mostrar uma história no mínimo inusitada. Um homem foi preso, acusado de estuprar uma garota de programas. Na delegacia, ele disse que estava cobrando uma dívida que tinha com a prostituta. Rodrigo de Souza dos Santos, de 21 anos, foi preso depois de, segundo a polícia, estuprar uma garota de programa de 30 anos. A mulher foi socorrida por pessoas que passavam na rua e ouviram os pedidos de socorro. A vítima nos relatou que teria combinado de fazer um programa com o autor e que o autor iniciou uma violência, passou a agredi-la fisicamente. Ela teria desistido dessa prática consentida. E o autor, mediante essas violências e ameaças, ele obrigou ela a praticar relação sexual. No local do crime foi encontrado um aparelho celular. Com esse objeto, os agentes de polícia conseguiram identificar e prender o autor em flagrante. Mas em depoimento à polícia, Rodrigo deu outra versão. O autor alegou que teria uma dívida com a vítima e que eles teriam combinado de
que essa dívida fosse quitada mediante essa relação sexual. Mas durante essa relação, a vítima teria chegado ao ponto em que ela teria achado que essa dívida foi quitada e o autor queria continuar. De acordo com a polícia, Rodrigo não tinha passagens. Ele foi autuado por estupro e, se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. Olha, Lívia, não é porque se trata de uma garota de programa que deixa de ser estupro. É estupro sim, do mesmo jeito. Qualquer tipo de sexo não consensual é enquadrado nesse crime. Ele alegou na polícia que foi consensual. Ele disse aos policiais que foi tudo combinado, que combinou com a moça quanto tempo seria, que seria o equivalente à dívida que os dois tinham. A gente não sabe também do que é essa dívida, não interessa, é problema dos dois, né? Agora, a partir do momento que a moça diz que chega, parou, tá bom, acaba, e ele insiste naquilo, ela inclusive chegou a gritar, pediu socorro às pessoas que estavam por lá, foi quando o rapaz foi detido. A partir daquele momento, o crime foi caracterizado. E ele agora vai ter que responder pelo que fez, viu? Com certeza, Juliano, porque apesar de parecer um contrassenso, né? Uma garota de programa dizendo ter sido estuprada por esse homem, o caso vai ter que ser investigado, porque como você disse, se ela não queria, se não foi permitido, se não foi consensual, ele está errado. Ele não poderia ter cobrado uma dívida dessa maneira se ela não queria que fosse cobrado desse caso. Agora, como você falou, a gente não sabe qual era a dívida dos dois, isso daí é um problema dos dois, mas que agora foi parar na polícia e que vai ter que ser investigado e a gente vai ter que chegar a um consenso nessa história. Nesse caso, são no mínimo 7 anos de prisão. A pena pode variar aí de 7 a 15 anos, dependendo de algum agravante, alguma coisa assim. Agora, nesse caso aí, para você que ligou o televisor agora, esse jovem que aparece na imagem não tem passagem pela polícia, tá? Ele teria uma dívida com a garota de programa, ela devia dinheiro a ele e os dois combinaram que aquela dívida, pelo menos foi o que ele disse à polícia, seria paga com sexo. Durante o ato, ela desistiu do acordo e ele acabou sendo preso por conta dessa confusão toda. São 6h57 agora. E olha, por falar em história inusitada, olha só esse caso. Em Planaltina, a polícia prendeu 2 homens com cocaína, crack, maconha e armas. Na hora da prisão, um deles estava tirando uma soneca dentro do carro. Jardiel dos Reis Corado, de 25 anos, e Wellington Rocha, de 27, estavam com 2 revólveres calibre 38. A dupla foi presa durante uma festa na Estância 5, em Planaltina. A polícia chegou ao local após denúncias. Ele chegou lá me acusando, dizendo que eu estava com a arma, mas eu não estava. Eu estava dentro do veículo dormindo. De onde você conhece o Jardiel? Ele mora lá em minha rua. Você é amigo dele? Ele mora na minha rua. Conhecido, na verdade. É, conhecido? Eu sabia que ele responde por um homicídio, uma tentativa de homicídio e outro porte ilegal de armas? Não. Na casa ao lado, que estava aparentemente vazia, a PM encontrou maconha, pasta base de cocaína, crack, balança de precisão, R$400 em dinheiro e uma faca. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia. Jardiel já tem passagem por homicídio e uma tentativa, além de já ter sido detido por porte de arma de fogo. Wellington possui uma anotação criminal por receptação. Vão ter muito que explicar agora na delegacia, apesar do Wellington estar dizendo aí, não sabia de nada, estava lá por acaso, estava só tirando um cochilo dentro do carro. Olha o que a polícia encontrou. 2 revólveres calibre 38, deu para ver ali na imagem. Além disso, Lívia, eles estavam com maconha, cocaína e crack. Vai dizer que isso é para consumo próprio, né? É festa que eles iam fazer, viu? Não era uma grande quantidade de drogas, mas era uma grande variedade, né, Juliana? E é muita cara de pau deles agora, com o importe de todo esse material, né? Da faca, que é a arma branca, da arma de fogo também, e das drogas, dizendo que não tem nada a ver com a história. 6h59. Uma ladra cara de pau foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja em Taguatinga. Ela se aproveitou de um minutinho de distração das vendedoras e levou um par de sapatos na bolsa. Ela chegou se passando por cliente, mas não esperava que as câmeras do circuito interno da loja estivessem registrando tudo. Repare, a mulher entra, conversa com a vendedora, olha as bolsas e sapatos.
Então, aproveita a distração de uma das funcionárias e coloca um par de sapatos dentro da bolsa. E minutos depois, vai embora. A ação da mulher foi demorada. Segundo as funcionárias, ela ficou aqui na loja aproximadamente uns 30 minutos. Viu várias bolsas e sapatos. Escolheu uma sandália. E quando a vendedora foi no estoque buscar o número dela, aproveitou aí para poder pegar o sapato? Foi. Ela sentou aqui, experimentou a sandália e logo em seguida já colocou dentro da sacola, saiu dizendo que ia voltar e não voltou mais. Os comerciantes da QNB em Taguatinga reclamam que os furtos e assaltos são constantes no local. A loja desta mulher foi roubada às 9 horas da manhã. Prenderam a funcionária, colocou a funcionária para deitar no chão. Como é que é ser comerciante numa situação dessa? É difícil, a gente tem que realmente se resguardar da maneira que pode. É situação complicada, não é a primeira vez que nós mostramos esse tipo de situação. Agora, Olivia, você que tem mais de 4.000 pares de sapatos em casa, é muita cara de pau dessa mulher, na frente da vendedora, né? Olha, Juliana, eu ainda não tenho tudo isso, mas impressionante essa imagem, todo mundo ficou escandalizado aqui, porque ela agiu como se ela tivesse de fato comprado aquela mercadoria e guardado, porque sem nenhum constrangimento, pegou o par de sapato e guardou. Agora, o que muitas lojas de sapato fazem, que eu costumo visitar algumas, é deixar expostos ali apenas um pé do sapato, e normalmente de numeração pequena, 34, 33, justamente porque poucas mulheres calçam essa numeração e acaba ficando mais difícil, tudo isso para evitar o roubo também. Que seria uma tática, né, das lojas, uma estratégia para evitar o roubo, já que a câmera de segurança não inibiu a ação dessa mulher, muito cara de pau. Olha, ela entra, conversa com a vendedora, olha bolsas, olha sapatos, ela pede um número específico e quando a moça, uma delas, vai procurar o sapato no estoque, a outra inclusive está ali atrás, ó, olhando, atendendo outra cliente. Ela bota tudo na sacola e vai embora como se não fosse com ela. 7 horas e 1 minutinho, daqui a pouco a gente fala sobre outros crimes que estão acontecendo lá nessa região também. E o fim de semana foi de caos no Hospital Regional do Gama. Emergência lotada, pacientes deitados no chão e até um homem que passou mal dentro do banheiro. A irmã de um desses pacientes não aguentou ver aquelas cenas, quebrou algumas vidraças e foi parar na delegacia. As imagens foram feitas por pacientes do Hospital Regional do Gama e mostram um homem caído dentro do banheiro, ao lado do vaso sanitário. Segundo os próprios pacientes, o homem estaria no local desde o início da manhã de domingo, esperando atendimento. Esta mulher, que acompanhava o filho na emergência, chegou a pedir ajuda para o rapaz, mas, segundo ela, nenhum médico apareceu. Os próprios guardas dos hospitais ficam malhando na cara das pessoas, chutaram o rapaz dentro do banheiro e falaram, nesse aqui tá apagado. Como é que tá apagado se ninguém fez laudo, ninguém fez nada? Momentos depois de recebermos o vídeo do paciente, houve um corre-corre dentro do hospital. Equipes de médicos e alguns seguranças entraram no banheiro. O banheiro do hospital acabou de ser interditado com um paciente caído ainda lá dentro, no chão do banheiro. E o que é que falaram para vocês? Que falaram pra gente que o rapaz veio a óbito e ele tá... Doutor, ele veio a óbito? Por enquanto não tem nada a declarar. Mas se a civil tá vindo aqui é porque ele faleceu, né? Aí, tá bom? Então ele faleceu. O pessoal da direção não estou autorizado a dar a declaração. Do lado de fora do banheiro, chocados e indignados, os pacientes gritavam. Vocês estão tudo irresponsáveis! É porque eu sou parente de vocês! A sala de espera, que fica em frente ao banheiro, foi interditada por médicos e seguranças que aguardavam a chegada da Polícia Civil. O caos no hospital continuou nos corredores. Este vídeo mostra outro paciente deitado no chão do hospital com fortes dores. Idaleto Nunes foi levado por familiares no início da tarde de sábado. Mais de 24 horas depois, ele aguardava ainda no chão para ser transferido para o hospital de base. Uma irmã de Idaleto acabou sendo presa depois de quebrar 2 vidros do hospital. Fiquei desesperada. Peguei uma lixeira que estava no chão, meti na parede, quebrei 2 vidros. Foi porque eu estava muito nervosa, não é porque eu quis, é porque eu estava nervosa. Eu tô vendo meu irmão morrer, eu vou fazer o quê? Ela vai responder por um crime de dano ao bem do Distrito Federal e ela vai responder por isso em liberdade. Daqui a pouco, Lívia, nós vamos tentar conversar com a Secretaria de Saúde. Nossa produção está desde ontem tentando esse contato. São denúncias sérias, imagens que mostram o caos no Hospital do Gama, pacientes deitados no chão. Esse senhor aí, que inclusive a gente vai saber se realmente ele morreu ou não. A informação que chegou pra gente é que ele teria passado mal no banheiro, acabou indo a óbito lá dentro.
né? Essa senhora que não aguentou a cena toda foi presa. Eu quero saber se ela continua detida, se ela prestou depoimento, foi liberada. Alguém tem que dar explicações. Então, fica aqui o nosso apelo. Com certeza, alguém da Secretaria de Saúde está acompanhando, ou até do gabinete do próprio governador, acompanhando o nosso programa. Peço que faça contato com nossa produção, porque alguém tem que explicar o que está acontecendo no Hospital do Gama. Daqui a pouco a gente vai tentar contato. E por falar em resposta, a Polícia Militar hoje vai dar algumas respostas no DF no ar, Lívia, sobre o caso daquelas 10 pistolas que desapareceram, foram roubadas de dentro de um batalhão da Polícia Militar. O comando descobriu, o responsável por esse furto foi um policial militar também. E o comandante da PM, o coronel Suamir Santana, vai conversar com a gente daqui a pouco, falar como a polícia conseguiu chegar até esse suspeito e o que vai fazer para evitar que casos como esse aconteçam mais uma vez aqui no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no DF no ar. São 7h05 e em Santa Catarina, o policial militar acusado de matar a mulher confessou o crime. Ele foi preso quando tentava fugir para o Uruguai. O policial foi levado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina em meio a um grande esquema de segurança. A chegada à delegacia de Imbituba foi tumultuada. Algemado, o subtenente Enio Sebastião de Farias tentou esconder o rosto. Ele foi preso numa pousada em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Segundo a polícia, planejava fugir para o país vizinho, mas no caminho foi fotografado ao sacar dinheiro num caixa eletrônico. O subtenente é acusado de matar a companheira, a professora Hannelore Sievert, de 40 anos. O corpo carbonizado e esquartejado foi encontrado quarta-feira numa praia deserta. Perto dali, a polícia achou o carro do casal abandonado. Depois de prestar depoimento aqui na delegacia, o policial deve ser levado para um quartel da PM em Florianópolis, onde vai aguardar julgamento. O subtenente também vai responder a um processo disciplinar e pode ser expulso da corporação. No depoimento, o policial confessou que matou a mulher durante uma discussão. Que história, hein? Agora são 7h07. Gangues rivais entraram em confronto dentro de um condomínio em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. O motivo foi a disputa por pontos de drogas. Um verdadeiro campo de batalha é o que se tornou o pátio deste condomínio residencial. Crianças e mulheres se desesperam. Uma garota com um pedaço de pau chama o outro grupo para brigar. De repente, todos correm e, ao fundo, explosões. A polícia é chamada, mas os envolvidos na briga se escondem. Pouco depois da PM ir embora, a confusão recomeça. A Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no condomínio. Um jovem de 21 anos que já tem passagem por tentativa de homicídio foi preso. Ele estava com esta arma de plástico. Na delegacia, o suspeito disse que era apenas um brinquedo. Na verdade, nós acreditamos que esse objeto, esse simulacro de arma de fogo, era utilizado para praticar assaltos naquela região. A briga foi aqui neste condomínio. Para o delegado, além da rixa entre as gangues, não resta dúvidas de que se trata de uma disputa por pontos de drogas. Uma mulher apontada como líder de uma quadrilha de traficantes também aparece nas imagens. Durante o cumprimento dos mandados, ela não foi encontrada no condomínio. 2 pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta em Amparo, interior paulista. O Corpo de Bombeiros investiga o procedimento adotado pela equipe de resgate, que só teria encontrado as vítimas depois que foi alertada por testemunhas. Só depois de 12 horas, os bombeiros descobriram que debaixo do caminhão tombado existia um carro com uma família inteira. Parentes das vítimas, preocupados com a demora, começaram a procurar pela cidade e encontraram o acidente. Foi quando esse amigo ouviu gritos de socorro e convenceu a polícia
de que poderia haver sobreviventes. No que eu subi em cima da carreta, eu vi o mato mexendo e uma senhora gritando. Aí eu desci, no que eu desci, ela estava presa, eu peguei, tirei ela, o cinto dela, uma caixa em cima dela, tirei ela. Esse homem conseguiu resgatar a mãe da família, que agora está internada nesse hospital de Amparo. A filha dela, de 7 anos, e o marido, de 21, não sobreviveram. O veículo foi esmagado depois que o caminhão, que fazia uma curva, invadiu a pista contrária e bateu no carro. Os dois capotaram juntos e caíram nesse penhasco. 5 bombeiros atenderam a ocorrência logo depois do acidente, mas não teriam visto o carro. Os bombeiros prestaram depoimento na delegacia. Agora a corporação vai analisar os procedimentos adotados durante a operação. E 3 jovens morreram carbonizados em outro acidente grave envolvendo um carro e uma viatura da Polícia Militar em uma avenida movimentada de Curitiba, no Paraná. A polícia agora investiga as causas desse acidente. Era madrugada quando a Polícia Militar começou a perseguir um carro suspeito. Os veículos seguiam em alta velocidade, mas a ação acabou em uma grave colisão. O acidente aconteceu nesse cruzamento. A viatura da polícia atingiu o carro dos jovens. Os 2 veículos pegaram fogo. Algumas pessoas tentaram ajudar as vítimas, mas enquanto socorriam os policiais do meio das ferragens, o outro veículo explodiu. O indivíduo tentou socorrer as pessoas, mas por questão de segurança dele e depois para todos os que estavam ali em apoio, né, não tinham condições porque a gente teria, infelizmente, mais um óbito decorrente do acidente. Dentro do carro, 3 pessoas morreram carbonizadas. Na tarde de hoje, familiares das vítimas estiveram no IML para a identificação e liberação dos corpos. Os policiais socorridos foram encaminhados ao hospital, mas já foram liberados. O fim de semana foi violento mesmo em algumas das principais vias e rodovias do país. A neblina e a alta velocidade provocaram uma série de acidentes envolvendo 14 veículos na BR-290, no Rio Grande do Sul. E a maioria dessas colisões aconteceu perto de Porto Alegre e deixou mais de 30 pessoas feridas. A principal causa dos acidentes foi a falta de visibilidade. Está muito fechada a serração e o sol atrapalhando, né? E o movimento, bastante movimento, né? E aí, aliado a isso, os motoristas que não reduzem a velocidade. Um dos casos mais graves aconteceu sobre a ponte do rio Jacuí. Uma van bateu na traseira de um caminhão. 2 pessoas tiveram que ser retiradas das ferragens. Um ônibus também se envolveu no acidente. Eu tive sorte porque eu me acordei e apoiei, só bati os joelhos, né? Mas muita gente ferida dentro do ônibus que estava dormindo, quebrou nariz, dente. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas. 6 delas se encontram em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para 3 hospitais, mas os casos mais complicados estão aqui no pronto-socorro de Porto Alegre. Alguns feridos já foram liberados e relembram o susto. Foi muito rápido, só vi um grito e deu. Um impacto forte, né? Aí o pessoal voa na frente dos bancos, tudo. Agora são 7h13. A polícia investiga o que aconteceu em uma delegacia de Barueri, na Grande São Paulo, depois da prisão de um homem acusado de agredir a mulher. Horas depois, ele foi internado com ferimentos graves e morreu no hospital. A família diz que ele foi espancado por policiais. No rosto, pescoço e cotovelo ainda estão as marcas da surra que esta mulher levou do marido. Ele falou que queria acabar comigo. A polícia militar foi chamada pelos vizinhos. Inaldo Galdino, de 47 anos, estava sob efeito de bebida alcoólica. Ele agrediu os policiais que teriam revidado. Eu escutei os gritos. Entendeu? Os gritos eu escutei do Inaldo gritando. O casal foi levado para o hospital. O exame de corpo de delito não teria constatado nada de grave. O jardineiro contou ao delegado que havia apanhado. Algumas horas depois, a mulher foi informada que o marido havia sido internado em estado grave. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Para a família, só há uma explicação. Inaldo teria sido espancado novamente aqui na delegacia. O atestado de óbito aponta que a morte do jardineiro foi provocada por traumatismo craniano e lesão abdominal. Quando os legistas me chamaram para reconhecer o corpo e me mostraram a brutalidade que estava dentro dele, que eles não acreditavam como conseguiram fazer aquilo. A mulher do jardineiro também acha que houve excesso e agora está com medo de represálias. Se ele pegasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, então ele pagasse.
mas não espancar do jeito que espancou que aconteceu a morte dele. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a delegacia de Barueri, responsável pelo caso, nega que tenha havido tortura no caso que você acabou de ver. Mas a Secretaria de Segurança Pública pediu a abertura de inquérito para investigar a denúncia da família de Hinaldo. Agora são 7h14. Mais um caso, né, Lívia? Infelizmente, envolvendo primeiro violência contra a mulher e depois um suposto excesso por parte dos policiais. Pois é, mais um caso que tem que ser investigado e que está sendo pela Polícia Civil. Agora são 7h15 e você vai ver no próximo bloco. História mal contada. Garota de programa diz ter sido estuprada no Gama. E a cara de pau da mulher que se passou por cliente de uma loja para roubar sapatos. Repare, a mulher entra, conversa com a vendedora, olha as bolsas e sapatos. Então aproveita a distração de uma das funcionárias e coloca um par de sapatos dentro da bolsa e minutos depois vai embora. Nós voltamos em 1 minutinho, enquanto isso acesse o r7.com. Seu DF no ar já volta. Um tema polêmico. Estranhei minha família na época, né? Começou quase que imperceptível. Pensar que existe tratamento, existe recuperação. Como é a tolerância ao consumo em Amsterdã? Nesta segunda, logo após Câmera em Ação, Roberto Justus mais. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA 45C. Chegou a hora. Aqui em Planaltina chegou a hora de mais de 1.000 famílias receberem do GDF geladeiras novinhas. Elas vão substituir os modelos com mais de 10 anos que gastavam muita energia. O projeto chegou, fiz o meu cadastro, troquei a minha geladeira, troquei as 4 lâmpadas e eu notei uma redução da conta de energia. E com essa economia eu tô gastando em outras áreas da minha vida. Chegou a hora. E chegou mesmo. Aqui no Riacho Fundo 2, o GDF entregou a nova subestação, que atenderá também as regiões do Parkway, Núcleo Bandeirante e Guará. Mudou tudo pro bem, né? Melhorou a questão das escolas, que não tem falta de aula, a segurança pública ficou melhor. Eu acredito que o DF está sendo transformado num lugar melhor de se viver. E o trabalho não para. Seja aqui em Planaltina, seja aqui no Riacho Fundo, o GDF chega junto de quem mais precisa. GDF, chegando junto. Quem tem 42 anos de tradição em Brasília tem muita história para contar. Nesse tempo, foram mais de 600 mil clientes atendidos. Mais de 128 mil carros vendidos. E vários sonhos realizados. Classic LS sem entrada, mais parcelas de R$ 639. Cobalt LT completão, só R$ 43.890. Jorlan, televendas 21010000. Super Maia, todo dia mais economia. Nesta segunda, margarina R$ 43,89, iogurte paulista R$ 1,99, café Santa Clara R$ 5,98. Todo dia mais economia. Agora todo mundo baixou os juros e está dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferecem? No Banco do Brasil, eu só vou começar a pagar minha casa daqui a 6 meses. Eu aprovo. Eu só consegui comprar essa TV porque o Orocar tem opção crediário. Tá aprovado. Menor taxa para comprar o meu carro? Isso eu aprovo. E ainda tem crédito consignado com as melhores condições. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos. Atenção, equipe! Está declarada a guerra! Só na Estação Fiat. Leve toda a linha com entrada de 10% e em 60 vezes. Estação Fiat. Juntos somos mais fortes. Para cá veio gente de todo o país. E para cá trouxeram todas as cores das suas paixões. Todos os cantos, todos os mandos e todas as torcidas. Para cá vieram torcer juntos pelo Brasil. Brasília, há 53 anos, toda nossa torcida é pelo Brasil. BRB, é de Brasília, é da gente.
Trato feito Saga. Aqui nosso acordo é você sair de carro zero. Novo Gol 1.6, 4 portas com airbag, ABS, direção, vidros, travas, limpador e pacote Trend. Só 33.990 à vista. Ou entrada facilitada mais 60 de 695. E com mais 1,50 ao dia você pode trocar pelo novo Voyage 1.6 com airbag, ABS, direção, vidros, travas e pacote Trend. Venha e feche na hora o melhor negócio. Saga Casa de Amigos. 7h20 e o sábado foi movimentado na Esplanada dos Ministérios. Teve balanço geral especial em comemoração ao aniversário de Brasília. Era um ensaio para a grande festa de domingo. O preferido de Brasília. Ô, boa tarde, Brasília! Uma festa para todos os gostos. Boa tarde! Deixa tocar, DJ, deixa tocar. É só! Qual é um programa que sempre pensa e não para de... Oh, festa bonita, muito obrigado pelo carinho de vocês. E não podia ser diferente para quem foi ver de perto o apresentador Henrique Chaves comandar o balanço geral ao vivo da Praça do Museu da República. Essa festa é nossa. Muito obrigado. Vamos lá! Rede Record dando uma aula de sucesso. Gente de todo canto do DF e do entorno apareceu. Maria de Fátima é de Planaltina de Goiás. Chegou um dia antes para garantir um lugar pertinho do palco. A senhora dormiu na rodoviária? A senhora tá brincando. Sério, produção? Cheguei de ontem. Dá mais dinheiro aí. Dá mais dinheiro, quer nem saber. Tem que rodar de novo. Não, vai rodar de novo. Vai rodar de novo. Vai coisa nenhuma. Vamos. Não, mas ganhou 100. Vai ganhar mais R$900. Uma hora de programa com várias atrações e prêmios. Muitos prêmios para quem foi curtir a festa. A Cristiane de Taguatinga levou a sacola da Luarte e ganhou R$400 depois de dançar o leque-leque com o Henrique Chaves. Bate palmas, Jesuíno! E a MC Jane acabou dando aula de funk para o Henrique Chaves e o Claudeci da Luarte. Ó que a mãozinha tá fazendo, ó que a cinturinha tá fazendo, ó que o bumbum, ó que o bumbum tá fazendo. Tremendo. Além do funk, teve desafios de MCs no palco. Vamos chegar